Do Senhor, gostaria de deixar uma passagem para vocês aqui em 1 Reis 19, 11 ao 13. O Senhor lhe disse: Sai e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? O que Deus me fez a meditar sobre essa palavra? A importância de silenciar nossa mente para ouvir a Deus. Nós vivemos ultimamente tão cansados, tão fatigados com a rotina do dia a dia, cansados emocionalmente, cansados mentalmente, cansados na correria, cansados de pensar demais. A mente não para, com preocupações, ansiedade, medo do amanhã, a pressão do dia a dia, tristezas escondidas, responsabilidades, dores que ninguém vê. Muitas vezes a gente ri por fora, mas por dentro estamos vivendo um verdadeiro terremoto emocional. E no meio de tanto barulho, a alma começa a ficar distante da presença de Deus. Não porque Deus foi embora, mas porque a nossa mente está tão acelerada que já não consegue perceber a voz dele. E foi exatamente isso que aconteceu com o Elias, um homem forte, um profeta de Deus, um homem usado pelo Senhor, mas que em um determinado momento da sua vida ficou cansado, abalado e se escondeu em uma caverna. Elias estava escondido, mas Deus sabia onde ele estava. Elias não estava apenas dentro de uma caverna física, ele estava dentro de uma caverna emocional. Assim como nós, muitas vezes, existem pessoas assim hoje, vivendo no automático, sobrevivendo, sorrindo sem forças e orando sem sentir, cansadas da vida. E o mais perigoso é que a correria faz pessoas perder o momento secreto com Deus. Ela acorda correndo, dorme cansada e vive sem parar para ouvir o Senhor. Mas Deus não chamou Elias no meio da multidão, Deus chamou Elias para um lugar silencioso. Porque existem respostas que só nascem na presença de Deus. Porque Deus não trabalha no desespero da nossa mente. Deus não estava no vento, nem no fogo, nem no terremoto. A Bíblia diz que veio um vento forte, um terremoto e fogo, mas Deus não estava neles. O vento representa os pensamentos acelerados. O terremoto pode representar as emoções abaladas e o fogo representa a pressão da vida. E quantas vezes estamos assim, com a mente tão barulhenta que não conseguimos ouvir a voz de Deus? Tem dias que o nosso coração está tão aflito, a nossa alma está tão cansada e a nossa mente está tão pesada e os pensamentos não param. Mas então, depois do caos, veio uma brisa suave e ali estava Deus. Deus fala na brisa suave. Deus poderia ter falado no fogo. Sim, Deus poderia ter falado no fogo, mas escolheu a suavidade, porque a voz de Deus traz a paz. A presença de Deus acalma. A presença de Deus organiza o que está bagunçado dentro de nós. Tem pessoas procurando Deus apenas no extraordinário, mas Deus também está no silêncio, no quarto fechado, na oração sincera, nas lágrimas derramadas em secreto, naquele momento em que ninguém te vê. Existe um lugar aonde a nossa alma descansa, a presença de Deus. Quem não para não consegue ouvir. Vivemos tão distraídos ultimamente, sim, sim, sempre ocupados, sempre correndo, sempre pensando no próximo problema. Mas existe um momento em que Deus quer apenas que você pare. Pare para respirar, pare para descansar, pare para desabafar com Ele, para ouvir a voz dele. Porque a oração não é só falar. Muitas vezes falamos e desabafamos, mas não paramos para silenciar e ouvir o que Deus tem para dizer. Então a oração também é ouvir, parar para ouvir Deus. E muitas vezes queremos as respostas de imediata. Nós queremos as respostas imediatamente,
Mas Deus quer primeiro acalmar o nosso coração. Meditar na presença cura a nossa mente. Quando nós aquietamos diante de Deus, a ansiedade diminui, a alma respira, os pensamentos se alinham e o coração finalmente encontra paz. Meditar na palavra não é repetir frases vazias, é permitir que a presença de Deus reorganize aquilo que está quebrado dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. É sentar na presença do Pai e dizer: Deus, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu não estou conseguindo carregar tudo sozinho ou tudo sozinha. Minha mente está pesada, está pesado. Eu preciso ouvir a tua voz. E Deus responde. Talvez ele não vai responder num barulho ou na hora que você quer de imediato, mas a brisa suave da presença dele. Ali vai estar a voz e a resposta que você precisa. Talvez hoje exista pessoas vivendo em tempestades internas, talvez até você mesmo que está ouvindo. Mas Deus trouxe você aqui para lembrar, você não precisa carregar tudo sozinho. Existe um lugar de descanso, existe um lugar de paz, existe um lugar secreto. E nesse lugar Deus ainda fala. Quando a mente se cala, a voz de Deus se torna mais clara. Talvez Deus, talvez Deus não esteja no barulho que você tanto procura. Talvez ele esteja esperando você silenciar a alma para ouvir a brisa suave da presença dele. Então eu queria convidar você a fazer uma oração. Uma oração para você que está acelerado, está ansioso. Vamos comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, quantas vezes estamos cansados por dentro, com a mente acelerada, com pensamentos pesados, ansiosos, preocupados, desanimados. Mas hoje nós entendemos que a tua voz não está no caos, ela está na tua presença. Senhor meu Deus, acalma agora toda a mente aflita. Traga a paz para os corações cansados e silencie o medo, a ansiedade, os pensamentos negativos. Ensina-nos a parar, ensina-nos a desacelerar, ensina-nos a encontrar prazer no lugar secreto. Que possamos ouvir a tua voz na brisa suave da tua presença. E que mesmo em meio às lutas, nunca percamos a paz que vem de ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E agora, antes de você continuar o seu dia, eu queria convidar você a ficar por alguns minutos na presença de Deus. Talvez seja o final da noite, ou o início do dia, ou está de tarde onde você está nesse momento. Eu convido você a respirar fundo, desacelerar e esquecer por um momento as preocupações lá fora. Esse é o seu momento com Deus. E se essa palavra falou com você, nos siga, curta e acompanhe mais mensagens de oração e meditação e devocional que vão fortalecer sua mente e sua fé diariamente. Agora feche os seus olhos e permita que Deus fale com o seu coração. Amém.